Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Já passamos aí 10 minutos das 15 horas. Estou aqui na localidade do Arroio do Padre. Aí tá o arroio. Riozinho, né? E a parte 2 do vídeo que eu postei essa semana que passou sobre da maneira que Deus fala comigo, várias maneiras, mas uma delas é em sonho, e daí me traz revelações de fatos que vão acontecer, assim como as Torres Gêmeas quando caíram e a tsunami na Indonésia. E são prefigurações em sonhos que despontam para uma interpretação. E aí, nesse último que eu tive agora, que o sonho que era para mim ler e falar para as pessoas sobre Isaías 10:12, eu fiz a parte 1. Quero agora entrar nos pormenores em circunstância daquilo que entendo sobre a mensagem dita, que está bem esclarecida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, fala que não há autoridade constituída que não seja por Deus. Em Salmo 33 diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem. Então, como é que nós vamos entender esses contextos dentro das experiências que temos e daquilo que vivenciamos ou que vimos que está acontecendo no Brasil e no mundo? Em circunstâncias espirituais, o discernimento que eu tenho daquilo que imerecido recebo da parte de Deus, eu tenho aqui falado. Algumas pessoas já entenderam, outras não, outras fazem pouco caso, e não vou entrar nesses detalhes. Mas o fato que eu percebo, sinto Deus, não de uma maneira pintada, esculpida, ou de um barbudo sentado no trono com cetro de ouro demandando magias, ou como se fosse uma lâmpada mágica que fizesse aparecer do nada coisas ou desaparecer outras do nada. Não, eu entendo Deus como fonte de luz, de verdade, de justiça e de amor, que dá vida. E em Cristo, tendo a mente de Cristo, compreendo Deus, porque por em Cristo chego a Deus. Aquele que do nada fez tudo e que Deus não existe, Deus é. E se eu não pensasse dessa forma, eu seria também um daqueles fanáticos que estaria procurando coisas que já foram ditas e que eu quisesse que aparecesse de novo aquilo que já foi esclarecido. Então, fatos históricos, a ciência, o poder, as transformações e as curas e os milagres que já despontaram desde o início da criação de tudo aquilo que está criado e também do homem e da mulher e de todos os seres viventes. Então, em Isaías 10:12, sobre as autoridades constituídas e aqueles que foram dados a possibilidade de estar no poder, aqui o povo fica sujeito às autoridades, esperando delas que os represente e que atenda os anseios de todos, indiferentemente de posição ideológica, político-partidária ou religião, fé que professa, mas povo sendo povo dentro de uma nação. E trazendo para a questão da legalidade constituída, que a lei é uma legalidade constituída, as pessoas obedecendo às leis dentro daquele perímetro, dentro daquele espaço, dentro daquela geografia. A lei veio para abraçar aos que obedecem e penalizar aqueles que infringem a lei.
E baseado em Deus, como Deus é justiça, é amor, verdade e luz, e o homem tendo esse coração inclinado para fazer o que corresponde à vontade de Deus, que nós lutamos muitas vezes contra, e aí haverá penalidades. Como às vezes as pessoas ignoram os fatos daquilo que Deus não castiga, e que Deus é amor, e conforme eu já dito, Ele é amor e também justiça, e tudo aquilo que plantamos, colhemos, e muitas vezes colhemos coisas que os outros plantaram, não foi plantado por nós, e que às vezes esperamos coisas boas e vem coisas más que a gente não deseja, mas por causa das escolhas erradas de outros, a gente sofre junto o dano. Mas aqueles que ocupam cargos estão investidos de uma função que corresponde com grande responsabilidade e compromisso com o povo, e que deveriam fazer as coisas certas, honestas, transparentes e justas, com zelo, prudência e com temor a Deus, se dizendo cristão, deveria ser por esse princípio. Mas como blasfemam e ignoram, só falam talvez alguma coisa relacionada ao divino com simbologias para atrair as pessoas com engodos, como se eles fossem cumprir a lei e a verdade. E daí o povo sofre. E Isaías fala, não por ele, mas por mandato de Deus, que essas autoridades seriam penalizadas porque elas foram investidas de funções para corresponder às necessidades do povo e não para que usufruam do benefício que o cargo lhes dá. Então muitas autoridades elas usufruem do benefício que o posto lhe fora conferido, não para fazer o bem, mas somente para fazer o bem a si e a um grupinho que está à sua volta. E o povo fica esperando pela justiça, pelo pão, pelo trabalho, que haja menos cargas e uma melhor distribuição do serviço que seja alcançado a todos. E conota-se no sentido que muitas viúvas estão sofrendo e muitos órfãos estão sofrendo. Viúvas estão sendo oprimidas e órfãos estão sendo esquecidos. As viúvas, ou os maridos foram mortos, ou estão presos, esquecidos, em claustro fechado, elas se tornam viúvas vivas. E os órfãos, que não conseguem ter o acesso a seus pais, ou os pais simplesmente os abandonaram, vimos que a falta do amor verdadeiro e do compromisso, cada um daquilo que é investido, o pai, a mãe, investido com a responsabilidade de cuidar, de zelar pela família, e às vezes ao abandono. Mas quando no conjunto maior das questões legais e daqueles que ocupam os seus cargos de relevância e importância e acabam se omitindo, negligenciando e sendo imprudentes, acabam pecando contra o povo. Porque se está contra o povo geme e pede clemência e grita por socorro e busca Deus em suas orações. Estão aflitos, estão sendo oprimidos, estão sendo saqueados, estão sendo deixados de lado, porque essas autoridades que deveriam ter esse senso de responsabilidade e compromisso estão negligenciando, porque estão criando leis para o seu próprio benefício e fazendo conchavos para que eles perpetuamente fiquem em seus cargos, ocupando eles e ainda passando para as descendências dos seus familiares, como se fosse um governo monárquico, hereditário, passando de pai para filho. E, no entanto, a grande massa, o grande povo,
fica esperando o melhor das autoridades que têm essa responsabilidade de dar a manutenção necessária para a existência das pessoas com geração de emprego e renda, para que eles trabalhem e levem o pão para casa e tenham um equilíbrio social, pagando as suas contas e sendo cidadãos de bem, não roubando, não mentindo, não se corrompendo. Mas quando olho para o governo, os governantes que não se importam com isso, eles também começam a negligenciar, começam a se corromper e o pior começa a acontecer. Já estava ruim e fica pior ainda. Então é o tempo das pessoas olharem à sua volta, olharem para si e procurarem se corrigirem. E que as autoridades reflitam e parem do mau hábito de esse costume errado de estar sempre fazendo as ilicitudes como se fosse normal, burlando a lei dentro de um sufrágio com um ponto e vírgula, onde há um escape e pode mudar o conceito de uma lei, interpretá-la de uma forma que seja benéfica para um grupo e a maioria do povo fica esperando pela verdadeira justiça. Então não oprimam o meu povo, diz Deus. Não oprimam principalmente as viúvas e os órfãos, que são as pessoas que estão à mercê da fraternidade, da solidariedade de outras pessoas, porque o governo às vezes faz a questão das migalhas para tê-lo nas suas mãos e não dá liberdade para que eles possam e consigam se equilibrar com o seu próprio trabalho, se autossustentando. Às vezes há uma dificuldade ainda que é ali colocada pela carga excessiva dos impostos, a qual o tanto que ele ganha, ele perde o poder de compra, porque o seu ganho é desvalorizado pela inflação e acaba comprando menos alimento e deixa de pagar as suas contas, vivendo no aperto. Então há muita injustiça em vários tipos de governantes, em vários tipos de situações no planeta chamado Terra, e aonde você está, isso pode estar acontecendo. E que em Deus estando, as coisas melhoram, porque se nós tivéssemos o coração mais inclinado para a verdade, para a luz, para o amor e para a justiça, verdadeiramente as coisas contribuiriam para o todo. E mais uma vez a advertência vem: sofrerão consequências estes que estão negligenciando as suas funções e se beneficiando do cargo que ocupam e não ajudando as pessoas que precisam de uma forma equânime, com isonomia, porque é para todos, não distinguindo um do outro, mas ajudando e cooperando para que haja uma engrenagem concreta, sadia e eficaz. Estamos vivendo um momento difícil no planeta Terra, como em outros tempos e outras épocas já aconteceram, porque o profeta falou naquela época e já se repetiu isso em outras ocasiões e em outras nações. Que cada um faça a sua interpretação, entenda o que está acontecendo e volte-se para Deus. Não é porque é uma Semana Santa, porque agora as pessoas fazem penitência, jejuam, apelam para Deus como se somente nesse momento fosse necessário, mas que todo dia fosse um dia de compenetrar-se, orar, buscar, refletir e mudar sempre para o melhor. E o melhor é andar na luz, ser justo, viver com decência, amor e pacificar o coração e ser justo. Teríamos uma partícula de Deus em nós, transformando em nós e as pessoas vendo em nós a possibilidade de um mundo melhor. E nós deveríamos fazer isso dia a dia, não somente
em datas marcadas de um calendário criado somente por um momento de festa, mas que todo dia fosse assim. E nada de reteté, misticismo religioso, e nada de fanatismo, mas tranquilo, sereno, consciente e com a liberdade que nos foi dada pelo Espírito Santo. E que essa liberdade não é para dar ocasião ao erro e ao pecado, mas andar firmes na presença do grande Eu Sou. Essa mensagem aí, a parte 2. Que Deus abençoe vocês, a todos nós, hoje, amanhã e sempre. E que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Shalom. Antes de terminar, lembrando, a figura dentro da Bíblia que foi dita na parte 1 sobre a questão das gravuras, propagandas comerciais e etc., é as lideranças religiosas que estão fazendo comércio com a palavra de Deus, usurpando do cargo que tem grande responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, distorcendo a palavra verdadeira, falando daquilo que lhe agrada, para convencer as pessoas que não têm conhecimento, para aprisioná-las no misticismo, no engodo, na vaidade e na mentira, e vendendo bênção, fazendo negócio com a fé das pessoas e levando vantagem do cargo que ocupam dentro do mundo eclesiástico também. Então é isso aí. É o contexto religioso e político aonde as pessoas estão se desviando. E é bem notório. Quem tem a sensatez, o equilíbrio espiritual de observar, saberá quem é quem. Pelos frutos se conhece a sua árvore. Agora sim. Shalom.